Matheus Gonçalves define seu futuro no Flamengo após interesse de Borussia Dortmund e mais um. Jovem jogador não vem tendo tantas oportunidades no time principal. Futuro de Matheus Gonçalves no Flamengo. Mesmo com a janela de transferência fechada, alguns jogadores que estão sem contato estão sendo ligados ao Flamengo. Um deles foi o atacante Anthony Martial, ex-Manchester United. Ele chegou a recusar uma oferta da Grécia para atuar no clube carioca, segundo a imprensa inglesa. Porém, Matheus Gonçalves, que vem chamando a atenção de outros clubes, tomou a decisão sobre o seu futuro. O jogador quer ter mais chances no Flamengo. Após os jogos da seleção brasileira sub-20, o atacante comentou que tem preferência em permanecer no elenco do Flamengo apesar de dois fatores: as propostas de fora e do Brasil, e das raras oportunidades com Tite. Vieram propostas tanto do Brasil quanto lá de fora. Prefiro ficar aqui no Flamengo. Meu time de coração desde pequeno, onde jogo desde os 12 anos. Creio que posso ter mais oportunidades e ir muito bem, comentou após a vitória contra o México. A gente fica incomodado, porque sempre quer estar jogando, ainda mais eu que sou fominha. Mas tudo acontece no tempo certo. Se não joguei, é porque tem coisa melhor por vir. Se não tiver chances, vou trabalhar para que tenha, concluiu. Um dos times interessados no Brasil foi o Red Bull Bragantino, mas não houve um acordo mesmo com a ligação do treinador Pedro Caixinha, segundo o portal UOL. Outro foi o Borussia Dortmund, da Alemanha. Matheus Gonçalves disputou 12 partidas pelo profissional do Flamengo nesta temporada e 4 pelo sub-20 com 4 gols marcados. Flamengo tem queda de aproveitamento quando Pedro não joga. Lesionado, o jogador só volta a atuar no decorrer de 2025. Sem ele é mais difícil. O Flamengo vai precisar jogar sem o centroavante Pedro nos próximos meses. O jogador é o artilheiro do time no ano, com 30 gols, e só volta de lesão em 2025. Sem o camisa 9, o aproveitamento do time cai drasticamente. Com o jogador em campo, o rubro-negro soma 29 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, chegando a 73,6% de aproveitamento. Já nos 9 jogos que o atleta ficou fora, foram 3 triunfos, 2 empates e 4 reveses, com aproveitamento de 40,7%. Quando o centroavante não joga, o aproveitamento do mais querido cai de 73,6% para 40,7%, ou seja, 32,9% a menos. Os 30 gols do atleta na temporada foram marcados em 86 jogos, correspondendo a 34% dos tentos da equipe em 2024. Pedro vinha sendo um dos principais atacantes do Brasil na atual temporada. As boas exibições renderam a convocação para a seleção brasileira. No entanto, o jogador nem chegou a entrar em campo com a amarelinha nesta data FIFA, pois se machucou em um treino antes do duelo com o Equador. Por conta do problema, o jogador rubro-negro terá que passar por procedimento cirúrgico para reconstruir o ligamento colateral anterior do joelho esquerdo. O prazo de recuperação é de 8 a 12 meses. Sendo assim, o camisa 9 só volta a jogar no decorrer de 2025. O Flamengo ainda não se movimentou no mercado da bola em busca de um substituto para Pedro. O clube entende que Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique podem suprir a ausência do artilheiro. Flamengo mira Bahia antes de clássico com Vasco e estreias importantes. Antes de enfrentar o Vasco, Flamengo joga contra o Bahia no jogo da volta das quartas de final pela Copa do Brasil. Atualmente, o futebol brasileiro está parado por causa da data FIFA. O Flamengo, então, se prepara para voltar a jogar na próxima quinta-feira, 12, enfrentando o Bahia pela Copa do Brasil. Porém, o time já começa a focar no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e espera contar com as estreias de Alex Sandro e Gonzalo Plata. Flamengo espera estreias de Alex Sandro e Gonzalo Plata. A maior expectativa é pela estreia de Alex Sandro, já que a lateral esquerda do Flamengo está passando por dificuldades. Ayrton Lucas está suspenso para o jogo contra o Vasco, e Matias Vina passou por uma cirurgia, devendo voltar apenas em 2025. O Flamengo também está trabalhando para ter Gonzalo Plata pronto para o clássico contra o Vasco. No entanto, os novos reforços não poderão jogar contra o Bahia, já que não foram inscritos a tempo na Copa do Brasil. Charles Alcaraz suspenso para clássico contra o Vasco. Além disso, é importante lembrar que Charles Alcaraz já estreou pelo Flamengo em uma partida que terminou com derrota de 2-1 para o Corinthians, no domingo, 0-1, pelo Brasileirão. Nesse jogo, o meia argentino foi expulso após agredir o zagueiro Kaká e por isso, está suspenso para o confronto contra o Vasco. Dirigente do Cruzeiro fala sobre vendas de camisas do Flamengo. Outro número, outra realidade.
Alexandre Matos admitiu que compreende a preferência da fornecedora de material esportivo pelo time carioca. Matos sobre prioridade da Adidas ao Flamengo. O CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, comentou sobre a decisão da Adidas de dar mais atenção ao Flamengo do que ao seu clube. Em uma entrevista na última quinta-feira, 5, ele falou sobre a diferença nas vendas de camisas entre os times e reconheceu que a torcida do Flamengo tem um impacto muito maior. Flamengo vende muito mais camisas que Palmeiras. Matos contou que a equipe da Adidas disse que o Palmeiras vendeu 600 mil camisas quando ganhou o título brasileiro, um recorde para eles. No entanto, o Flamengo vende anualmente cerca de 2 milhões de camisas, muito mais do que se pensava. Ele também destacou que, enquanto a grandeza dos clubes pode ser comparável, o Flamengo tem números impressionantes de vendas e mídia. Matos espera futuro melhor para contratar Michael. Matos ainda mencionou que gostaria de contratar o atacante Michael, mas os valores estão fora do alcance atual do Cruzeiro. Ele espera que no futuro a situação financeira do clube permita essa possibilidade. Martial pede 2 milhões de reais e Flamengo decreta data limite para selar contratação. As conversas foram intensificadas com a lesão de Pedro na seleção brasileira. Anthony Martial é o alvo do Flamengo para substituir Pedro. O camisa 9 do Mengão vai perder o restante da temporada por conta da lesão sofrida na semana passada. A CBF confirmou a lesão do Pedro. O zagueiro Éder Militão também se despediu mais cedo dos companheiros, e conforme antecipado pela reportagem do Somos Fanáticos, deu lugar a Fabrício Bruno. Gabigol deve deixar o clube carioca em dezembro, quando o vínculo atual será encerrado e a renovação é bem difícil de acontecer, principalmente pela fase do centroavante. Martial pede 2 milhões de reais para jogar no Flamengo. Quando soube da pedida, a alta cúpula da Gávea não desistiu do negócio e coloca data limite para selar a chegada do gringo. Mesmo sem ser um nome unânime nos bastidores da equipe rubro-negra, Marcos Braz promete que vai tentar negociar com o atacante até o fim de terça-feira 10. Anthony Martial não é um atacante central, com as características do Pedro, por exemplo. No entanto, certamente eleva o patamar do Fla nas disputas que tem no calendário hoje. Braz tem a contratação do francês de 28 anos quase como um projeto pessoal para entregar o ciclo de reforços da melhor maneira possível. Sem o principal atleta do ataque, o desempenho da equipe do Tite cai consideravelmente. O Manchester United pagou cerca de 80 milhões de euros, 326 milhões de reais na época, ao Mônaco pela contratação de Martial em 2015. Ele foi contratado rodeado de expectativa, mas nunca conseguiu mostrar de fato seu potencial. Martial deixou Old Trafford nesta temporada depois de jogar pouco. Foram, ao todo, 90 gols em 317 jogos. As lesões ao longo da carreira sempre foram um problema para o jogador. A reportagem não entra em maiores informações sobre a aproximação de Martial com o Flamengo, apenas frisa que o atacante recusou a abordagem do AEK com o intuito de jogar no clube mais rico do Brasil. Relatos recentes da imprensa brasileira dão conta que Martial pede um salário acima de 2 milhões de reais por mês para atuar no Rio de Janeiro, o que faria do ex-Man United o atleta mais bem pago do Flamengo.